Olá! O apóstolo Paulo certa vez disse que ele estava convencido de que aquele que havia nos chamado, este é fiel e justo para terminar a obra que ele começou na nossa vida a partir do momento da chamada. Então que você fique na posição, não saia desta posição. E que posição é essa? Posição de ouvinte, ouvindo aquilo que Deus tem a falar com você. Porque assim você estará na posição correta para que Deus possa alcançar você. Eu sou Kátia Leão, da Palavra e Oração do Dia. Hoje, amados preciosos, lindos do Senhor, estamos vivendo o 13º dia desta viagem, desta caminhada, para este lugar chamado abertura de olhos e ouvidos espirituais. Eu quero dizer a você, como eu tenho dito todos os dias, a sua visão e a sua audição vai definir você como cristão. E isso mesmo, aquele que parece com Cristo, aquele que chegará à estatura de Cristo, aquele que está debaixo da submissão dos seus ensinamentos, da sua palavra, é este o lugar aonde nós devemos chegar. Aqueles que verdadeiramente se parecem com Cristo, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, viu? Mas seja um praticante dela, porque grandiosíssimas coisas Deus quer realizar na sua vida. Mas isso só poderá se concretizar pelos céus quando você colocar em prática tudo aquilo que Deus tem ministrado sobre você através da sua palavra. Amém? E eu quero hoje estar com você no livro de 2 de Reis, capítulo 6. E quero dizer a você também que logo depois da ministração estarei realizando a 13ª unção essa que farei dos meus olhos e dos meus ouvidos, representando você. Amém? Então vamos no livro de 2 Reis, como eu disse, capítulo 6. Deixa eu começar com você a partir do verso 11. Nós vamos dar continuidade àquela palavra que o Espírito Santo ministrou a nós na quinta-feira passada. E a palavra nos diz assim: isto enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, perguntou a eles: vocês me apontarão qual um dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestades. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel as palavras que tu falas em teu quarto. E então o rei ordenou aos seus conselheiros: descubram onde está Eliseu e mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Deixa eu relembrar a você rapidamente a ministração que Deus deu a nós a respeito deste texto. Que foi no tempo e no momento em que se levantou um grande exército contra a nação de Israel. O rei da Síria toma o seu exército poderoso e se levanta contra Israel. E Deus entra em ação no seu posicionamento para defender o seu povo. E para isso, ele usa o profeta Eliseu, homem com sensibilidade espiritual, homem com capacidade para ouvir Deus e entender aquilo que Deus estava falando com ele. E Deus começou a mostrar a Eliseu tudo que o rei da Síria preparava, tramava, arquitetava contra Israel. E tudo aquilo que Deus mostrava para o rei da Síria, ou melhor dizendo, mostrava para o profeta Eliseu a respeito das estratégias do rei da Síria, o profeta Eliseu saía para informar ao rei de Israel, dando o antecipar
da estratégia do rei da Síria para que o rei de Israel pudesse se posicionar de forma que ele não seria pego de surpresa. Mas ele, em cima da estratégia revelada a ele do rei da Síria, ele montava a sua estratégia. E o rei da Síria começou a achar aquilo estranho e chamou os seus conselheiros e disse aos seus conselheiros: vocês não vão me contar qual é que está em meio a nós, que está me traindo, que está levando ao rei de Israel todos os meus planos arquitetados? Quem é o traidor? E aí o seu conselheiro disse: não, meu senhor, não existe um traidor entre nós. Mas um homem chamado Eliseu, este sabe até o que o Senhor conversa no seu quarto. Sabe, queridos, grande foi a fúria daquele rei quando descobriu que existia um homem que sabia tudo ao seu respeito. Este era o maior inimigo do rei da Síria. O maior inimigo do rei da Síria não era Israel, mas era aquele homem cheio do poder de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, aquele homem que ouvia Deus, aquele homem que enxergava aquilo que Deus mostrava a ele. Lembra que nós falamos de Simeão na sexta-feira? Simeão, aquele homem servo de Deus que trabalhava no templo, que existia uma promessa sobre a vida dele, que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Filho de Deus. E aquele homem cheio do Espírito Santo, ele entendeu o tempo e o modo quando a promessa se cumpriria na vida dele. Quando Jesus chegou depois do 8º dia de nascido para ser apresentado no templo, o Espírito Santo avisa Simeão: vá para o templo. E ali a profecia se cumpre na vida dele. Sabe qual é o maior inimigo do reino das trevas, querido? É um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Porque todas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a vida deste cheio do Espírito Santo e através deste que é cheio do Espírito Santo. As promessas de liberdade chegavam sobre Israel, a promessa de proteção chegava a Israel, mas através de um homem cheio de Deus. A promessa vai chegar na tua casa, a promessa vai chegar na tua vida, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. E o que é estar cheio do Espírito Santo? É aquele que está sensível, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que ouve o que o Espírito Santo diz e compreende, aquele que enxerga o que o Espírito Santo está mostrando. E esse anda guiado pelo Espírito de Deus. E este é submisso a Deus, e este o maligno não toca. Este não haverá rei da Síria que vá tocar, porque todas as estratégias do maligno chegará antes, para que você se posicione em posição de defesa. Grande ira foi do rei da Síria contra Eliseu. Já não era mais contra Israel. Mas o rei da Síria já se posiciona para capturar Eliseu. Israel fica em segundo plano. O reino das trevas sabe quem é que verdadeiramente é o seu inimigo e quem é verdadeiramente que pode derrotá-lo. É um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, aquele de joelho no chão, aquele de lágrimas, aquele que derrama lágrimas, aquele do coração quebrantado, do coração contrito, quebrado, arrependido. Este é o inimigo do reino das trevas e é este que vai vencer, porque o maligno não vai tocar. O maligno não vai conseguir
fazer com que os seus planos deem certo na vida de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo, do homem e da mulher que tem olhos e ouvidos espirituais abertos, que são sensíveis aos céus. O rei da Síria manda capturar Eliseu e descobrem aonde Eliseu está, e aí ele manda um exército poderoso. E à noite ele cerca o lugar onde Eliseu, o profeta Eliseu estava. E quando é de manhã, o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, o obreiro de Eliseu, acordou, e quando ele saiu para fora, ele viu um grande exército. Um exército poderoso de carros, de cavalos, cavaleiros, aguardando o momento para capturar Eliseu. E aquele servo de Eliseu se apavora e diz: Senhor, tem um grande exército lá fora. Ah, meu Senhor, o que faremos nós? Nós somos pequenos, nós somos frágeis. Nós não temos um exército para lutar com este grande exército sírio que está aí fora. Mas o homem cheio do Espírito Santo não se abalou. Mas ele disse: não tenha medo. Esse é o posicionamento do homem cheio do Espírito Santo. Ele sabe em quem ele tem crido. Não há pestes, não há praga, não há vírus, não há bactérias, não há caroços, não há dissensão, não há divisão, não há traição. Não há nada que o abale. E aí Eliseu disse para o seu servo: não temas. Muito maior é aquilo que está conosco. Muito mais numerosos são os que estão conosco do que estão com esses que nos cercam. Será que você entende? Que o homem cheio do Espírito Santo, com olhos e ouvidos espirituais abertos, esses ao seu redor, há um exército espiritual, um exército de anjos, onde 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas ele não será atingido. Será que você consegue entender? Eliseu ora e diz: ah, Senhor, abre os olhos deste rapaz, para que ele veja o que eu estou vendo. Aquele que está numa esfera mais alta, numa esfera celestial, em uma sensibilidade espiritual, esse enxerga muito mais além do que aquele que está desconectado com Deus. Aquele que está tomado pelo medo, está assustado, está desesperado. Eu quero ungir os meus olhos agora, representando os seus olhos. Eu quero ungir os meus ouvidos, representando os seus ouvidos. E em nome de Jesus, eu quero orar a mesma oração que Eliseu fez. Senhor, abre os olhos deste moço, abre os olhos deste rapaz para que ele veja aquilo que eu estou vendo. Que Deus abra os seus olhos agora, em nome de Jesus, e todo medo se dissipa. E você vai enxergar aquilo que Deus tem a mostrar a você. Que você possa enxergar aquilo que eu enxergo sobre a sua vida através da palavra de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua vida esteja alinhada, ajustada, limpa, sem pecado, porque pela palavra Jesus disse: vocês já estão limpos. Que você seja limpo por esta palavra, coração contrito, coração quebrado. Em nome de Jesus, receba a visão espiritual aberta, a mente aberta, os ouvidos abertos na dimensão espiritual. Não temas, não te assombres. Não temas esse exército de vírus, esse exército de bactérias. Não temas esses rumores de guerra. Não temas esses rumores de que mais vírus virão em nome de Jesus, mas que você possa enxergar aquilo que está além de uma dimensão humana.
Em nome de Jesus. Receba de Deus. Receba de Deus. Geazi começou a enxergar aquilo que Eliseu estava enxergando. Que você comece a enxergar aquilo que eu enxergo agora, em nome de Jesus. E seu corpo seja livre de toda opressão, de toda ansiedade, de todo pânico, de toda a doença causada pelo seu emocional abalado, causado pela sua surdez e pela a sua visão espiritual cega. Em nome de Jesus, receba agora de Deus cura no seu corpo, liberdade para que você seja aquilo que Deus tem para a sua vida. Você que está com dores agora, seja livre. Caroços saem agora. Hemorragia estanque agora. Sangue seja limpo agora. Em nome de Jesus. Você que está fazendo tratamentos pesados contra alguma enfermidade, receba a cura de Deus e alívio agora. Em nome de Jesus. E eu profetizo portas abertas. Leve essa mensagem a outros. Seja você um agente transformador de vidas e saiba que o melhor de Deus acabou de chegar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus.